Eu vou falar essencialmente do aspecto preventivo do cancro da mama. Até agora falou-se de rastreios, que é ótimo no sentido em que se podem encontrar mais facilmente, de facto, tumores, mas eu penso que talvez seja mais importante tentarmos saber porque é que eles aparecem e tentar preveni-los. É evidente que é assim. Ora, deixa lá continuar. O bom médico trata a doença, o ótimo médico trata o paciente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, hoje em dia, olhamos muito para a doença e menos para quem tem a doença. A pergunta é, porquê é que esta pessoa tem esta doença e não você tem um cancro da mama? Dentro da medicina funcional, nós procuramos olhar para a base do iceberg e não para a ponta do iceberg. Quando nós vemos uma doente com cancro da mama, ou quando vemos um doente com um infarto, ou quando vemos um doente com um lúpus ou uma fibromialgia, etiquetamos a doença, pomos-lhe um stamp e dizemos, você tem isto, o tratamento é este. Quando nós olhamos para a base do iceberg, a pergunta é, porquê é que isto acontece neste paciente? Porquê é que esta mulher tem um cancro da mama? Porquê é que este homem tem um cancro da próstata? Porquê é que este tem um cancro coloretal? Ou porquê é que tem até os dois? O que é que acontece? O que é que está desequilibrado neste organismo? O nosso organismo é uma máquina perfeita, deveria funcionar corretamente e funciona a maior parte das vezes. O que é que nós estamos a fazer que estamos a desequilibrar? Eu vou voltar aqui atrás de novo, porque quero só... Não, sorry. Vamos aqui. O que é que nós temos então que basicamente mudou? Eu falarei mais à frente de cada uma destas coisas. O que mudou que são os desequilíbrios que temos a nível do nosso organismo, porque mudou a nossa sociedade, porque mudou a nossa alimentação, porque mudou as pressões a que estamos sujeitos continuamente, porque mudou o stress que temos. Ao mudarmos tudo isto, mudamos basicamente a nossa filosofia de vida. Nós somos seres que nascemos de uma determinada maneira, nos desenvolvemos de uma determinada forma e de repente criamos um mundo no qual vivemos e que não é um mundo que está feito para nós. E são estes desequilíbrios que nos fazem realmente acabar por ter problemas em termos inflamatórios. A principal causa, diria, de todas as doenças é a inflamação, falarei à frente. As alterações hormonais, que o Dr. Luís Bretes também falou, e que são fundamentais neste tipo de cancros e não só. As alterações estruturais do próprio organismo em si, tudo isto acaba por alterar o sistema imune, que é o nosso sistema de defesa. Tudo isto provoca mais stress oxidativo a nível celular. O stress oxidativo, ao produzir radicais livres, é uma das principais causas, associada a todas as outras, de alteração das membranas celulares e, finalmente, a alteração do próprio ADN. Os distúrbios emocionais que já falamos e que o Dr. João Pestana depois, com certeza, falará muito mais e muito melhor do que eu, essencialmente os distúrbios nutricionais, em que eu ocuparei bastante tempo. Temos outras disfunções mitocondriais, disfunções digestivas, para que normalmente o médico não olha e onde muitas vezes está a causa de tudo o resto. E, finalmente, uma desintoxicação. Nós intoxicamos-nos em café, em álcool, em tabaco, nos alimentos que comemos todos os dias, em açúcar. O que é que nós pretendemos com esta medicina? Pretendemos reabilitar o estado ótimo de funcionamento do nosso corpo, dando-lhe aquilo que ele necessita realmente para que esteja bom, para que esteja saudável. E remover aquilo que impede que o nosso organismo o faça. Penso que é esta. O cancro da mama, tivemos aqui a discutir, e o que é verdade é que não é um aumento de risco, é um aumento de realidade. Aumentou em 30 anos de 1 para 8, em 1 para 30. É evidente que o rastreio talvez tenha sido, e é sem dúvida extremamente importante, mas só isto justifica um aumento tão grande. O que é que mudou?
É evidente que o diagnóstico, que já falamos, já estou exame da mama, ecoimamografia, que a doutora Teresa falou, a ressonância magnética versus prevenir. Prevenir, minimizar o risco e, ao minimizar esse risco, melhorar o prognóstico. Temos aqui uma imagem que nos pode ser bastante útil. Ao olharmos para o que é que provoca o cancro da mama, verificamos que temos uma influência genética de 5 a 10% e depois temos influência do ambiente de 90% a 95%. A pergunta é, realmente é evidente que nos devemos preocupar com toda a parte genética, como muito bem falou, e tratá-la e evitar assim que as coisas possam progredir, mas fundamentalmente nós devemos tratar aquilo que está à nossa volta, aquilo que provoca, que faz com que o nosso corpo não reaja de uma forma correta, não tenha uma boa imunidade, não nos defenda. Dieta e nutrição. A principal causa, penso eu, é realmente a dieta. Porquê? A dieta acaba por... O que é que mudou quando eu ia com a minha avó à praça há uns anos atrás? Íamos buscar os alimentos que tinham sido retirados há pouco tempo da terra, de uma terra que não estava contaminada, alimentos sem pesticidas, alimentos sem herbicidas. Íamos comprar provavelmente o leite das vacas que não tinham hormonas de crescimento, íamos comprar a manteiga que era feita ali na hora e todos esses alimentos na realidade forneciam-nos nutricionalmente aquilo que precisávamos em termos nutricionais e não nos forneciam todas as toxinas que vêm hoje acopladas com elas. Mudamos o quê? Mudamos o tipo de alimentos que temos. Hoje temos uma dieta altamente processada, vamos comprar os alimentos ao supermercado, muitos deles já feitos, não sabemos sequer o que é que está dentro, provavelmente estão imensas toxinas e depois simplesmente ingerimos-los e esses alimentos vão nos provocar a nível intestinal muitas alterações que acabam por provocar uma inflamação, para além da riqueza enorme em açúcar. Cada vez que nós ingerimos mais açúcar, esse açúcar vai provocar um aumento da resistência à insulina a nível de todo o corpo. Essa resistência à insulina acaba por aumentar a obesidade. Ao aumentar a obesidade, aumenta a aromatase em toda a gordura e isso faz com que também se produzam mais estrogénios, neste caso específico, que vêm até de outras hormonas, não exatamente só dos estrogénios, do colesterol, da DEA, e acabamos por estar num domínio estrogénico. Não só dentro do próprio organismo, como, por exemplo, na carne que nós comemos, quer seja carne vermelha, quer seja carne branca, porque nós hoje sabemos que as galinhas e os outros animais são alimentados de uma forma artificial, digamos assim, são feitos crescer com hormona de crescimento e, portanto, têm uma enorme quantidade de estrogénios. O mesmo se acontece com o leite. É dada hormona de crescimento às vacas para que elas rapidamente produzam leite. Muitas vezes estão grávidas e o leite é retirado, portanto, quando nós estamos a beber o leite, na realidade estamos a beber uma quantidade enorme de estrogénios. E falar do cálcio não tem lógica, porque 100 gramas da nossa couve galega tem exatamente o mesmo valor de cálcio, com outros adicionantes de que tem um copo de leite. Outra parte de alimentos que é extremamente importante é as alergias ao glúten, que nós vemos cada vez com mais frequência. Ao glúten, e não só ao glúten, também ao trigo e a outros alimentos, mas essencialmente ao trigo e ao glúten. E o que é que acontece? Isto acaba por provocar um processo inflamatório
a nível intestinal. Este intestino acaba por formar um leaky gut e este leaky gut deixa passar para dentro do corpo pequenas proteínas que acabam por provocar alterações a nível do sistema imunológico, provocando uma resposta imunológica aumentada. Por outro lado, temos também as gorduras as gorduras saturadas, as gorduras trans, muitas vezes como óleos vegetais, apresentadas como óleos vegetais, sobretudo em alimentos já confeccionados, no caso dos bolos, dos gelados, dos bolinhos, tudo que já vem confeccionado. Toda essa gordura vegetal acaba por aumentar o ácido araquidónico. O ácido araquidónico é um dos ômega 6 que vai ser pró-inflamatório, vai mais uma vez provocar inflamação dentro do corpo. E, portanto, são mais duas coisas a provocar o processo inflamatório. O tabaco por si só, acho que nem vale a pena falar, toda a gente sabe quanto é grave, mas para mim a parte importante do tabaco é sem dúvida o maior produtor de stress oxidativo a nível do organismo. Portanto, é o maior produtor de radicais livres. A nível do ambiente, falarei mais à frente de tudo isto com mais detalhe. Teremos a água, etc. Já lá vamos. Obesidade, sobretudo nas mulheres pós-menopausa, o aumento da massa gorda, da percentagem de massa gorda, aumenta exponencialmente o risco da mama, sobretudo nas mulheres pós-menopausa. É importante, portanto, haver um controle de peso. O exercício físico é fundamental para todos, como é evidente, e também porque liberta endorfinas, porque liberta dopamina e, portanto, porque vai exercitando todo o corpo, quer mentalmente, quer fisicamente. O stress crónico nem vale a pena falar. O stress, como é óbvio, altera todo o corpo, porque aumenta o cortisol, porque aumenta o ACTH, porque aumenta a tensão arterial, porque traz problemas a nível digestivos, traz problemas a nível do cólon. É um mundo imenso que não para. A medicação, falarei essencialmente da pílula anticoncepcional, preferência não usar, dos anti-inflamatórios não esteroides, que toda a gente praticamente usa, e dos antibióticos. Os antibióticos porquê? Porque eles alteram a flora a nível intestinal e isso é outra das causas de inflamação. Somos o que comemos. Personalize o mais possível a sua dieta. O que é bom para mim pode ser rigorosamente mau para o meu vizinho do lado. E ao personalizar a nossa dieta, nós podemos estar a retirar já muitas daquelas coisas de que falei aqui muito por alto. Fazer o quê? Testes de intolerância alimentar. Um teste de intolerância alimentar pode nos dar informações preciosas para mudarmos a nossa vida, porque pode-nos, de facto, retirar tudo aquilo que está a alterar a nossa imunidade, a nossa resposta imunológica e que, portanto, permite com que as nossas defesas naturais contra a presença eventual de um carcinoma estejam muito mais diminuídas. Um mineralograma. Porquê um mineralograma? Porque, ao estudarmos o mineralograma, nós vamos ver não só os metais pesados, mas também todos os oligoelementos. Os oligoelementos são fundamentais para as reações químicas. Se eles não estão lá, estas reações não se vão dar. Se nós não tivermos selênio, teremos dificuldade em fazer múltiplas reações. Se nós não tivermos magnésio, temos dificuldade numa replicação correta do ADN. E tudo isto vai acabar por funcionar a nível celular. O estudo dos metais pesados. Estamos contaminados por metais pesados a nível de peixe, nomeadamente quem come muito sushi. É muito frequente encontrar pessoas que comem sushi que estão com o mercúrio altíssimo. Temos de ter cuidado com os desodorizantes que têm alumínio. Temos de ter cuidado com as folhas de alumínio que usamos a cozinhar. Temos de ter cuidado com as dioxinas, com os ftalatos, que eu falarei mais adiante, ligados aos plásticos. Estudo o perfil de ácido de esgotos, porque é que isto é tão importante. Eu falei no ácido araquidónico, como hoje fala-se em ômega 3, ômega 6, realmente porque é que eles são importantes?
Eles são importantes porque o ômega 3 e parte do ômega 6, não todos, são anti-inflamatórios por natureza. São os precursores das prostaglandinas que nos defendem. Mais uma vez, voltamos ao sistema imunitário. Se nós não temos ômega 3 suficiente para nos defender, se nós não temos ômega 6 suficiente para nos defender, retirando o ácido araquidónico, que é também um ômega 6, mas ao contrário dos outros, é pró-inflamatório, se nós não temos um sistema inflamatório correto, nós também não nos sabemos defender. E o que nós fazemos usualmente é cobrir. Tenho uma dor aqui. Ok, é uma tendinite. Olha, tomo um anti-inflamatório durante os dias e isso passa. Mas porquê é que eu tenho uma tendinite? Não é? Ok, já passou a dor, estou ótima. Realmente passou? O que é que está por trás disto? Se calhar tem uma deficiência de ômega 3. Se calhar tem uma deficiência de magnésio. Se calhar tem uma deficiência de zinco. Um estudo do perfil vitamínico. Fundamental, sabemos como é que as nossas vitaminas são. Vão-me perguntar porquê nós comemos tão bem? Não, realmente nós comemos muito mal. Primeiro comemos muito mal por muitas das coisas que já falei e depois comemos muito mal porque o fornecimento de nutrientes que nós temos não é suficiente. Fundamental em relação aqui ao cancro da mama, eu acho que é extremamente importante os níveis de vitamina D3. Está provado que os níveis de vitamina D3 são extremamente importantes, sobretudo nas recorrências. Sobretudo nas doentes que tiveram já um cancro da mama, que estão a ser tratadas e a probabilidade de terem uma recuperação mais fácil é terem uma vitamina D3 dentro da normalidade. Não só para as doentes que têm cancro, é fundamental também para prevenir, é disso que eu estou aqui a falar. É importante ter um nível de vitamina D3 normal. Mantenham um peso saudável. Tudo isto significa o quê? Um balanço entre o calórico, a caloria que ingere e a quantidade de exercício físico que faz e a qualidade daquilo que ingere. A obesidade aumenta e o peso na seta muito grande aumenta muito o risco de cancro da mama. Alimentos tóxicos, evite comida inflamatória. Já falei basicamente. Comida processada, pré-cozinhada, alimentos refinados, alimentos fornecedores de calorias vazias. O açúcar é talvez um dos mais importantes fornecedores dessas calorias vazias. Não serve rigorosamente para nada, a não ser para aumentar a gordura, a aromatase e, neste caso, os estrogénios. Concorda? Exatamente. Portanto, não tem interesse rigorosamente nenhum. E o pior é que nós comemos sem saber. Quando estamos a pôr um ketchup, está cheio de açúcar. Estamos a comer um gelado, esse está cheio de gorduras saturadas e de açúcar. Se calhar até parece muito lógico, umas batatinhas e um hambúrguer com uma carne fantástica e um pãozinho. Na realidade, nada daquilo tem nada. São absolutamente vazias e sem nada de interesse em termos nutricionais. Evita a gordura saturada. O que são as gorduras saturadas? Leia os rótulos. Onde vir óleos vegetais, não compre. São gorduras trans. São gorduras que são prejudiciais para o seu organismo. São gorduras inflamatórias. Como assim? Já vamos à frente. Como as sardinhas com tudo isso. Carnes vermelhas e carnes brancas, já falei. Ambas estão cheias de estrogénios, de hormonas de crescimento, de toxinas, do que as vacas agora não comem. Se conhecerem a vaca, o pasto onde ela pasta, se conhecerem a galinha e souberem que ela come as couvinhas, podem comer. Agora, de facto, as outras, eu não sei se é boa ideia. Produtos enlatados e fumados, como é óbvio, têm nitratos e nitritos, não têm interesse nenhum. Molhos e toppings, já falei. Álcool, acho que não vale a pena falar, mas faço aqui uma ressalva. Em relação ao vinho tinto, o vinho tinto, um copo de vinho tinto por dia é rico em resveratrol. O resveratrol é um importante antioxidante, portanto pode-nos combater os radicais livres. Logo, eu aconselho. Sal, o vulgar sal, nós aqui temos a flor de sal, e é esse sal que devemos consumir. É esse sal, porque esse sal está rico, é rico em oligoelementos que o sal refinado já não tem. Portanto, esse sim. Os churrascos não devem ser também consumidos porque são, por causa
da camadinha tão torradinha que toda a gente normalmente gosta, e é essa camadinha torradinha que vai realmente provocar o processo inflamatório dentro das nossas artérias. Uma dieta anti-inflamatória alcalina, só um detalhe, a água de Monchique é fantástica, mas devia ser uma garrafa de vinho, uma garrafa de vidro, não de vinho, de vidro. Uma dieta antioxidante, desintoxicante, protetora, anti-envelhecimento e uma dieta simples. Vou passar à frente, embora eu já não concorde com aquilo. Este será o prato anti-câncer. O que é que temos aqui? Ômega 3, nos peixinhos, no salmão. Cuidado, atum está muito contaminado. Tenham cuidado com o atum, prefiram a sardinha, prefiram. A cabala também está contaminada em alguns sítios, mas a sardinha de certeza que não está comuna. O salmão da aquacultura, de facto, pode ser eventualmente melhor que o outro. Eventualmente. Os ovos, a clara muitas vezes é antigénica, mas a gema não deve ser muito cozinhada para que não oxide os lipídios que tem dentro. Cereais sim, integrais, mas façam teste de intolerância alimentar. 99% dos testes que eu vejo têm intolerância ao trigo. Quando não têm muitas outras coisas, mas é quase certeza. E ao retirar isto da alimentação, a vida melhora substancialmente e a inflamação melhora substancialmente. Depois utilize verduras, frutas, temos o alho, temos a cebola, temos a maçã, são excelentes. Temos as crucíferas, especificamente no caso do cancro da mama, elas são ótimas porque aumentam o 3-indolcarbinol, que é um protetor a nível, essencialmente, do cancro da mama e de outros cancros relacionados com as hormonas. Portanto, escolha, isto é o que eu acabei de dizer. Gostava só aqui de dar um pequeno detalhe. Alimentos ricos em fibras, a fibra é extremamente importante para que o intestino funcione e que a flora que existe aí esteja normal. Os peixes gordos que já falei, caril da terra, cúrcuma, utilize cúrcuma associado com pimenta e, de preferência, com algo que seja gordo, que é muito mais biodisponível. A cúrcuma é o caril da terra. É um antioxidante poderosíssimo. Comida orgânica, fundamental. Falei no início. Água. A água de Monchique é fantástica, é uma das águas mais alcalinas do mundo. Portanto, utilizem-na, está aqui tão pertinho. Chá verde é riquíssimo em polifenóis, portanto, novamente antioxidantes. Mantenha o seu intestino saudável, é fundamental que isso aconteça. É manter o seu intestino saudável, falo mudando toda esta parte dietética. Temos no nosso intestino 90% do nosso sistema imunológico de defesa. Se ele não está saudável, nós não vamos estar saudáveis imunologicamente, por mais que a gente faça. Evite os antibióticos, evite as pílulas anticoncepcionais, já falei. Tome probióticos com regularidade. Faça um detox regular. Elas estão em todos os plásticos, elas estão nos produtos de higiene, elas estão nas tintas, estão nos móveis, estão nas cortinas, estão nos tapetes, estão no colchão, estão na roupinha que mandamos lavar a seco. Assim, aqui alguns detalhes. Tente, pelo menos, não meter esta garrafinha dentro do congelador e congelá-la por causa da libertação de dioxinas. Tente não meter no micro-ondas a comida dentro do coisinho de plástico. Quando trouxer do supermercado e já está no plástico embalado, retire o mais rápido possível. Tente usar cerâmica ou vidro para cozinhar. Tente usar vidro, mesmo com a água. Não a deixe ficar ao sol e não a beba depois a seguir. Use algo que possa, um filtro que possa filtrar a água, tipo brita, acho que conhecem, para que pelo menos essa água esteja filtrada. Em relação aos produtos de higiene, nós pomos 126 produtos mais ou menos por dia, usamos já à volta disso, estão cheios de parabenos. Procurem encontrar produtos que sejam libertos destas toxinas. É uma questão de procurarem, porque existem. E exatamente a mesma coisa em relação aos produtos de higiene doméstica. Verificaram que os cães e os gatos estão 30 vezes mais contaminados do que nós, porque estão no chão. Portanto, os produtos que nós usamos de higiene, basicamente eles absorvem-nos pela pele e por isso mesmo estão contaminadíssimos. Mudem para produtos ecológicos. Colchão, um pequeno detalhe.
O colchão deve ser de látex natural, é o único. Todos os outros têm imensos produtos, nomeadamente produtos anti-fogo, que estão a ser libertados continuamente. Porquê é que esta história dos plásticos e estes fetalatos é tão importante? Porque ao produzirem o plástico não conseguem que ele fique completamente unido. Portanto, não fica estanque. Ele vai se libertando, tipo vapor. E ao ser libertado tipo vapor, nós estamos constantemente a ingeri-lo. E qual é o problema disto? Eles mimetizam os estrógenos dentro do nosso organismo. Eles entram e o nosso organismo não os reconhece, não sabe que eles estão estranhos e eles conseguem fazer como um camaleão e mimetizar aquilo que realmente está dentro de nós. E nós estamos, mais uma vez, a encharcar-nos de estrógenos. Basicamente é isso. Limpeza a seco é importante. Quando chegarem a casa, tirem as suas coisinhas que mandaram limpar a seco, deixem-nas ficar ao ar, porque os produtos são extremamente tóxicos. Já falei mais ou menos disto tudo. Estão aqui alguns exemplos. O shampoo, o gel de banho, a pasta dos dentes, tudo isto. Alguns medicamentos também, vejam o que é que eles tenham. Leiam os rótulos. Ao lerem os rótulos, começam a perceber o mundo que está por trás disto tudo. Exercício físico, ou use ou perca. Não tem opções de escolha. Exercício cardiovascular 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos. Escolha o que gosta de fazer. Dance, salte, corra, ande de bicicleta, ande de patins, faça o que for útil, mas faça. Exercícios de resistência extremamente importantes para manter a parte muscular e a parte óssea. Exercícios de stretching para que possa ter flexibilidade. Aqui não está exercícios com uso de atenção e equilíbrio para que mantenha ambas as coisas. Aqui não está yoga, foi uma falha. Eu acho que o yoga é algo absolutamente importantíssimo porque pode trabalhar a mente e trabalhar o corpo e trabalhar também toda a flexibilidade do organismo. Stress agudo, o stress é uma arma de defesa. Perante esta situação, claro que entramos em stress, lógico, mas este stress é ótimo porque pode nos fazer fugir do tubarão. Agora, quando nós entramos no stress crónico, o assunto muda de figura. O stress crónico leva-nos a alterações hormonais de novo, porque aumenta o cortisol e o cortisol acaba por se transformar em outras coisas, nomeadamente em gordura, e voltamos à aromatase, etc. Altera todos os neuromediadores, provoca alterações físicas, todos nós sabemos quais são, desde enxaquecas a úlceras do estômago, etc. E altera toda a parte dos neurotransmissores. Se algum de vocês provavelmente já teve algumas de todos estes sintomas que eu aqui vou colocando, de certeza que já esteve ou está em stress. Eu penso que é assim, temos que tentar lidar com isto da melhor forma possível, tentar mudar aquilo que for possível, tendo algum conhecimento. Eu acho que rir, olhar para as coisas de uma forma positiva, melhora muito. Agradeça, porque há pessoas que se interessam, há pessoas que querem cuidar, há pessoas que querem melhorar. E acredito que consegue, porque eu acho que a mente é demasiado forte para que não consiga aquilo que pretende, onde pretende chegar. E esta pode ser uma chave para a felicidade, ou pelo menos para estar saudável ou mais saudável. E procure sempre profissionais. Muito obrigada, peço desculpa. Foi demais. Mais Algarve. Do Sotavento ao Barlavento, o Algarve no mundo.